bem com vocês? É como assim? Né? A prova de vocês teve um pequeno atraso na correção, mas já estão todas corrigidas. A prova 6, tá? A prova 5, eu tive acesso aos resultados e foi assustador. O que aconteceu? Não, lembra que o Matheus fez um desafio sobre... que eu disse para vocês que não teríamos 100 pessoas tirando 10, lembra? Que eu ia pintar o cabelo de loiro, né? Não, nem pensando. Jamais. O que aconteceu, sério? A prova estava difícil. Gente, eu fui ver as notas. Sabe, a gente estava assim, ó, a gente começou assim, a gente desceu valendo na segunda, aí a gente subiu, e o que foi? Bateu em alguma coisa lá e... Como assim? Eu compreendo perfeitamente que são conteúdos um pouco mais complexos, tá? Que é derivação implícita e taxa relacionada. Compreendo perfeitamente que são conteúdos complexos, mas não são conteúdos difíceis. Vocês precisam criar uma certa maturidade assim. Sempre que tiver um conteúdo razoavelmente complexo, você não pode manter o mesmo ritmo de estudo. Seu ritmo de estudo tem que aumentar, tá? Porque não pensa que eu vou baixar o nível porque o assunto é mais complexo. Não vou fazer isso, tá? Eu estou tentando manter um certo nível, às vezes baixo um pouquinho, às vezes aumenta um pouquinho, mas eu tento manter sempre o mesmo padrão, tá? Então, é muito arriscado. Pensa que uma prova dessa, no final das contas, ela equivale a 2,5 pontos, certo? É isso que equivale, porque a gente faz 4 provas para fechar uma nota, certo? Não é isso? Então, enxerga cada prova como 2,5. O que vocês permitiram que acontecesse é que é como se vocês tivessem perdido esses 2,5. Entendeu? É arriscado, não é hora mais para arriscar, acabou. O momento de se conscientizar para o estudo era na primeira avaliação. Então, a primeira e a segunda prova é um tanto aceitável, tem um certo deslize na nota, porque vocês estão se ambientando ainda na universidade, com o ritmo da universidade, da forma como é cobrado aqui. Normal. Mas a quinta prova não achei normal o resultado, tá? Então, acordem para isso. Bom, se eu não me engano, teve, acho que 16 ou 18 notas 10. O que é muito baixo, mas muito baixo mesmo, tá? Então, as pessoas que continuam com notas altas, continuam lá com notas altas, mas tem várias pessoas que estavam subindo e despencaram novamente. Não permita que isso aconteça, tá? A sexta prova já está corrigida e quinta-feira vocês devem estar recebendo, acredito que talvez as 2 na quinta-feira, mas o projeto deve estar mandando um e-mail para vocês confirmando a entrega, se vai ser entrega só de 1 ou de 2, tá? Para quem faltou essa última prova, você sabe que você tem até quarta-feira para entrar com requerimento solicitando a prova de segunda chamada, tá bom? E o conteúdo de hoje talvez seja as partes mais importantes daqui para frente. Importante de aplicabilidade, tá? Mas não são complexos. Mas tudo o que nós estudamos até agora te prepara para agora em diante, tá? Te prepara mesmo, tá bom? Então a gente vai querer saber de pontos máximos, pontos de mínimos, pontos críticos. A gente vai querer estudar intervalos de crescimento e decrescimento, a gente vai querer estudar concavidade, a gente vai querer estudar pontos de inflexão. Tudo isso a gente quer estudar agora, tá? Na aula de hoje, isso tudo que eu falei, a gente vê a metade dessas coisas, tá bom? E na próxima aula a gente fecha esse ciclo de pontos críticos, tá? E não tem que ser um ponto crítico mínimo seu de nota, tem que ser um ponto crítico máximo de nota. É a hora de tirar uma nota boa, é agora, tá? Porque é muito intuitivo o resultado. Diferente de derivação implícita e diferente de taxas relacionadas, esse conteúdo é bem mais simples, tá?
mas não deixa para estudar depois. Não deixa. Principalmente para a aula de quarta. Tu tem que ter dominado a aula de hoje para entender legal a aula de quarta. Tá bom? Então, eu sugiro que você refaça tudo que eu fizer hoje aqui. Pega os nossos cadernos de prática. Lá nos cadernos de prática tem vários exercícios para serem resolvidos. Faz todos de lá. Tá? Vai lá no Guidorize, vai lá no Stuart e vê todos, pelo menos os exercícios resolvidos. Eu sei que você faz um monte de outras disciplinas, eu sei que você tem um monte de outras ocupações, mas se você pegar exercícios resolvidos, você não leva tanto tempo para compreender. Tá? Então, dá uma olhada, pelo menos, nos exemplos resolvidos para você compreender por completo a aula de hoje. Tá bom? Então, o que é que nós vamos estudar na aula de hoje? Hoje, a gente precisa compreender pontos críticos, tá? E a gente vai definir direitinho, tá bom? Os pontos críticos são os pontos onde a derivada dá zero, tá? Ou a derivada não existe, mas vai nos interessar os pontos onde a derivada dá zero. Tá bom? Os pontos críticos, a gente vai querer caracterizar esses pontos críticos como pontos de máximos e mínimos. Pontos de máximos, mínimos. E na próxima aula a gente vai chegar também nos pontos de inflexão. Não chega na aula de hoje. Tá? A gente vai querer caracterizar esses caras. Tá bom? Esses máximos e mínimos podem ser locais, podem ser globais, isso vai depender de cada questão. Tá? A gente vai querer saber também os intervalos. Os intervalos de crescimento e decrescimento. Isso a gente vê na aula de hoje. Bom? E fazendo o estudo dos intervalos de crescimento e decrescimento, analisando direitinho a função derivada da função original, você vai conseguir determinar os pontos de máximos e mínimos, utilizando o que nós chamamos de teste da primeira derivada, tá? Que é um dos resultados de hoje. Nós vamos querer também estudar as concavidades. As concavidades do gráfico. Tá? O que seria, basicamente? Imagina que você tenha um gráfico que seja assim. Tá bom? Então, esse gráfico aqui, mais ou menos desse ponto para o lado esquerdo, você nota que ele tem uma abertura para baixo. Então, a gente chama aqui, isso é a concavidade. Esse gráfico é côncavo para baixo. E daqui para lá ele tem uma concavidade para cima. Tá bom? Então, esse é o estudo que a gente quer. E, naturalmente, se aqui tem uma concavidade para baixo e aqui tem uma concavidade para cima, tem um ponto onde acontece a mudança da concavidade. Esse ponto de mudança de concavidade vai ser o nosso ponto de inflexão. Tá? A gente consegue determinar facilmente ele. Muito bem. Então, esses são os nossos intuitos. Agora, tá? Claro que, para tudo isso, você vai precisar do teorema do valor médio e você vai precisar de derivadas. Tá? Você precisa saber derivar, tá bom? Se você não souber derivar, não faz sentido o estudo, tá bom? Muito bem. Então, o título da aula de hoje é Crescimento e Decrescimento e Teste da Primeira Derivada. Tá? Esse é o nosso título da aula, nossa aula 18. Primeiro, entender o que são funções crescentes, funções decrescentes, função não crescente e função não decrescente. Então, se você quiser saber o que é uma função crescente, o que você entende por função crescente? Não vai me dizer que sempre está subindo. Tá? O que é uma função crescente? O que você entende por função crescente? Maior que? Maior que zero? Eu vou pegar exatamente o que vocês falaram. Contínuo e maior que zero. Não. Esse aqui não. Esse aqui. Esse gráfico. Suponha que eu tenho uma função que o gráfico é esse. Essa função é crescente? Não. É contínua?
é maior que zero? É, então não está boa essa definição. Vai, tenta mais. Taxa de variação positiva. Perfeito. Perfeito. Excelente. Ele tem uma taxa de variação positiva. Isso aqui maior que zero. O que significa isso? Se a função tem derivada maior que zero, então ela é crescente. Essa resposta é perfeita, só que essa resposta é o teorema que a gente vai demonstrar. Então não vale. Porque a gente precisa provar ainda. Vai, definição de função crescente. Vamos. Função crescente. Você vê essa definição no primeiro ano do ensino médio, e todos vocês viram, porque foi ensino remoto, né? Foi ensino remoto ou foi pré-ensino remoto? Foi remoto? Então, se foi remoto, vocês viram. Bora. Vai. Coeficiente angular maior que zero. Vamos lá. Coeficiente angular maior que zero. Eu vou pegar uma função aqui para usar essa sua definição. Por acaso, é essa função aqui. Ela para aqui. Tá? O nome dessa função é o seno de x e o domínio dela é o intervalo de 0 a π sobre 2. Qual é o coeficiente angular dessa função? Temos? Não temos. Se a gente pensar em termos de reta tangente, aí vamos ter. Só que aí você vai estar utilizando uma ferramenta não demonstrada ainda. Ok? Que é a resposta do nosso colega lá atrás. O que é uma função crescente? Oi? Uma função crescente é o quê? Não, não é possível. Eu vou ter que chamar o radialista que falou o nome de vocês no listão. É o quê? Ah, eu gostei dessa resposta. Como é seu nome? Stephanie. Qual é o seu curso, Stephanie? Engenharia elétrica. A nossa futura engenheira elétrica, a Stephanie, ela disse o seguinte, observa, quando o próximo número é maior que o anterior. Eu gostei só pela metade dessa sua resposta, tá? Então, se isso aqui for o domínio da função, se eu pegar esse carinha e pego esse carinha, esse y é maior que o x, o que tu queres dizer? Mas o y já é maior que x. E ela falou alguma coisa de maior. O quê? A imagem de x é menor que a imagem de y. A imagem de x é menor que a imagem de y. Como é seu nome? O Biratã. O Biratã, você é de qual curso? Engenharia Civil. Muito bem. Obrigado, Biratã. Então, olha, se você pega um cara no domínio que é maior que o outro cara, obrigatoriamente a imagem desse tem que ser maior que a imagem desse. Essa é a definição de função crescente. Tá bom? E vocês sabiam disso, só faltava vocês falarem. Sabiam ou não sabiam? Sim ou não? Né? Então, função crescente é isso, tá? Então, se você pega x e y no domínio da função, tá? Se o y for maior que o x, então tem que acontecer isso, tá? Era isso que a Stephanie estava tentando falar, tá bom? Então, se você pega um x que é menor que o y, obrigatoriamente a imagem do x tem que ser menor que a imagem do y. E não importa quais x e y você pegue. Não importa se eles estão perto ou longe. Não importa. Se ela é crescente, isso tem que acontecer, tá? Isso é a definição de ser crescente. E se for decrescente? Você já deve ter sacado, então, a resposta
de quando é decrescente? É quando? Exato. Se você pega um cara que é maior, a imagem dele é menor. Inverte, tá? Então, decrescente é o seguinte, se você pega x e y no domínio da função, com esse x menor que esse y, mas a imagem do y continua sendo menor que a imagem do x. A imagem do x é maior que a imagem do y. Isso é ser decrescente, tá? Agora eu vou colocar um termo que, naturalmente, muitos de vocês podem não ter visto, que é esta nomenclatura aqui. É não crescente. Se eu digo para você que a f tem essa característica, ela é não crescente, o que quer dizer? Oi? Ela não sobe nem desce. Ela não o quê? Ela não cresce. Ela pode descer ou ela pode continuar constante. Tá? A sua resposta não está errada, está só incompleta. Porque o que você falou, você deu um exemplo de uma função constante. Tá? Então, se eu digo para você que a função é não crescente, eu quero dizer exatamente o que está escrito. Ela não cresce. Então, se ela não cresce, exemplos de funções que não crescem são funções constantes ou funções decrescentes ou funções que vai decrescendo, constante, decrescendo, constante. Entende? A única coisa que não é ela crescer. Tá? Então, se eu tenho... Vamos lá. Então, a função ser não crescente quer dizer exatamente o que está escrito aqui. A única coisa que não vai acontecer é ela crescer. Então, ela pode decrescer ou ela pode ficar constante. Ou ela pode decrescer constante, decrescer constante. Tá? Isso que é função não crescente. E função não decrescente... Função não decrescente seria o quê? A única coisa que não acontece é ela decrescer, tá? Então, ela pode tanto crescer quanto ficar constante, tá bom? Então, se ela é não decrescente, se você pega x e y no domínio da sua função, como ela não decresce, a imagem de x nunca pode ser maior que a imagem de y. Então, como nunca pode ser maior, então ela é sempre menor. Tá? Menor ou igual, tá bom? Pode acontecer só menor ou pode acontecer menor ou igual. Isso quer dizer não decrescente, tá bom? Então, isso que consta nessas definições aí. Então, primeiro exemplo, essa função é uma função maior inteiro, tá? Função maior inteiro, que é essa escadinha aí. Me diz uma coisa, essa função ela está crescendo? É estranho falar que ela está crescendo, né? Porque você só olha por pontos, certo? Se você olha para pontos no mesmo degrau, elas são sempre iguais, concorda? Mas se você olha para pontos que estão em degraus distintos, sempre o maior vai ter imagem maior. Entendeu? O que eu tenho certeza dessa função? Ela não decresce. Entende? Então, essa é a característica dessa função. Ela nunca vai decrescer, tá? Essa outra função, ela é sempre crescente. Essa função, você não pode dizer a característica dela por trecho. Você tem que dizer a característica total dela. Então, a característica total dela qual é? Ela é não crescente, tá bom? Na parte inicial, você é induzido a falar que ela é decrescente. Só que naquela parte central, ela é constante. E depois ela é decrescente. Então, nenhuma das duas características dizem o todo da função. Tá? Ela não é decrescente e ela também não é constante. Então, o que eu sei que ela não é? Ela não cresce. Tudo bem? Então, essa característica descreve por completo a função. Então, ela não cresce. Tá? Ela é não crescente. E essa função?
Essa função, ela é sempre decrescente, né? Decrescente se você pega dois caras no domínio, o maior deles tem imagem menor. Se você pega quaisquer dois caras no domínio, você olha para o domínio. Se eu pego esse cara e pego esse cara aqui, suponha que a imagem desse está aqui, nesse ponto. Como ela é decrescente, a imagem desse não pode estar acima desse. Tem que estar abaixo. Tá? Então, tem que descer de alguma forma. Tá bom? Tem que ir descendo. E essa função? A função quadrática, ela é o quê? É constante? Não. É crescente? Não. É decrescente? Também não. É não crescente? Não. É não decrescente? Não. Ela não... Ou seja, essa classificação que nós demos excluiu funções. Todas as quadráticas, por exemplo, não se encaixam em nenhuma delas. Entendeu? Então, sempre que você quiser classificar algo, naturalmente pode acontecer de você estar excluindo algumas classes. Tá? Nesse caso, eu estou excluindo as funções quadráticas. As funções de grau 4 também podem estar sendo excluídas aí. Tá? E um monte de outras funções. Queres ver? Seno é crescente? Não. É decrescente? Não é constante também. Mesma coisa com a seno. Percebe? Então, você querer classificar as funções simplesmente por crescente, não decrescente, decrescente, não é suficiente para falar de todas as funções. Você pode excluir algumas. Tá? Então, o que nós vamos ver é que, no caso das funções quadráticas, sempre elas podem ser divididas em algumas partes. Essas partes nós chamamos de ramo. É o ramo da parábola. Nesse caso lá, nós temos um ramo decrescente e um ramo crescente. Tá? E esse ramo ele é dividido exatamente em um ponto. Que ponto é esse mesmo? É o vértice da parábola. Tá? Esse vértice da parábola, nós falamos dele na aula passada ou retrasada? Que a gente achou o x do vértice aqui, lembra? Como foi que a gente achou o x do vértice? Nós derivamos a função e igualamos a zero. Olha lá, derivada igual a zero. Taxa de variação nula conseguiu me mostrar onde é que eu tenho os ramos, onde divide os ramos. O ramo crescente e o ramo decrescente da minha parábola. Tá? Muito bem. Então, vamos para o nosso teorema, que é a resposta do nosso colega lá atrás. Esse vai ser o único teorema que a gente vai demonstrar hoje. E o restante da aula é só exercícios. Então, você tem... o teorema diz o seguinte. Você tem uma função que ela é contínua. Contínua no intervalo fechado. Tá? Ela é diferenciável. Diferenciável em cálculo 1 quer dizer derivável. Tá? Quando você for fazer cálculo 2, essas coisas não são iguais. Tá bom? Então, para a gente aqui em cálculo 1, sim. A gente vai ficar confundindo diferenciabilidade com derivabilidade. Em cálculo 2, não leve isso para lá. Tá? Em cálculo 2, vai surgir uma outra coisa lá para vocês. Vocês vão ver que existe um segredinho guardado aí. Tá bom? Você vai falar de jacobiano lá, tu vai falar de matriz hessiana, vão surgir outras informações bem mais interessantes que vão dar uma certa diferenciação para você entender que essas coisas não são a mesma coisa. Tá? Para a gente, não faz distinção. Então, eu vou falar derivável. Tá bom? Então, você tem uma função que ela é derivável. Derivável no aberto. Bom? E qual é a consequência lá do teorema? Derivável no aberto. Então, a consequência A. A consequência A é a resposta do nosso colega. Se a derivada da função for maior que zero para todo carinha nesse intervalo, então a conclusão é que f é crescente nesse intervalo.
Pode tirar a projeção, por favor. Então, olha, a hipótese é essa, tá? Se você tem a sua função contínua no intervalo fechado e ela é derivável no intervalo aberto, então, se essa derivada, se a função derivada, tá, for sempre maior que zero nesse intervalo, então essa função ela é crescente nesse intervalo. Foi isso que o nosso colega utilizou lá. Lembra que eu perguntei para vocês o que é uma função crescente? Ele falou, é uma função que tem taxa de variação positiva. Entendeu? Tá? Então essa foi a resposta dele. Ele utilizou o próprio teorema. Tá bom? Que está certo. Né? Vamos para a demonstração. Vamos demonstrar. Bem, então nós temos essa hipótese e esta hipótese. O que nós queremos provar é que a função é crescente. Quando é que uma função é crescente mesmo? Quando você pega dois caras no domínio que são diferentes, um sendo maior que o outro, a imagem do maior tem que ser maior que a imagem do menor. Isso que é ser crescente, tá? Então, é isso que eu tenho que provar. Então, sejam x1 e x2 pertencentes ao domínio da minha função, tá? Eu quero caras distintos, então já vou colocar a condição aqui, de tal forma que esse x2 seja menor que o x1. Ok? O que é que nós queremos provar? Queremos provar que, se o x1 é maior, então eu quero provar que a imagem do x2 é menor que a imagem do x1, certo? É isso que a gente quer provar, tá? Muito bem. x1 e x2 estão no domínio da f. Eu estou enxergando aqui o domínio da f como sendo esse intervalo, tá? Esse intervalo aqui. Então, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui. O x1 e o x2, mais do que estão no domínio da f, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar eles dentro de AB aberto. Tudo bem? Vou pegar os caras dentro do intervalo aberto, x1 e x2. Se eu pego o x1 e x2 aqui dentro desse intervalo aberto, eu consigo formar um intervalo com x1 e x2. Note que o x1 é maior que x2. Então, note que x2, x1, isso aqui é um intervalo. Tá? E como os dois caras estão dentro do intervalo AB, então esse intervalo tem que estar dentro do intervalo AB. Concorda? Sim ou não? Tá? Geometricamente, o que é que nós temos? O que é que eu estou falando para você? O que eu estou falando para você é o seguinte, olha. AB. Suponha aqui o AB, tá? Eu peguei o x2 e x1 aqui dentro. Então, está aqui o x2 e está aqui o x1, certo? O x1 é maior que x2. Olha lá, existe esse intervalo. E esse intervalo está dentro desse intervalo maior. É isso que eu escrevi aqui. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Então, eu tenho isso. Tá. Agora, a função f ela é contínua nesse intervalo fechado. A f ela é contínua em todo AB. Eu pergunto para você, a f é contínua nesse intervalo x2, x1? Sim ou não? Sim. Se ela é contínua no intervalo todo, ela é contínua num pedaço do intervalo. Tá? Note ainda que f é contínua no intervalo x2, x1. Tá bom? Já tem essa continuidade, tá? O que mais? Eu estou dizendo para você que a f ela é derivável no aberto AB. Eu pergunto para você, f é derivável no aberto x2, x1?
Sim ou não? Sim. Muito bem. Note que f é contínua aqui e derivável no aberto x2, x1. Tá? Mas se f é contínua e é derivável, então a derivada da f existe em todo o intervalo x2, x1. Então eu posso aplicar o teorema do valor médio? O que é que diz o teorema do valor médio? O teorema do valor médio vai me dizer o seguinte, que suponha que esse seja a sua curva e que esse aqui seja o seu A, esse carinha aqui seja o seu B, tá? Como eu quero falar de x2, x1, então vou tirar o A, vou colocar x2, vou tirar o B e vou colocar x1, tá? Existe aqui uma reta, que é a reta secante, e existe aqui uma reta tangente, que é paralela a essa reta secante, tá? Isso que vai me dizer o teorema do valor médio em um certo ponto C que está dentro de x2, x1, tá? Então é isso que eu vou escrever agora. Então, pelo teorema do valor médio, existe o quê? Um C nesse intervalo x2, x1, tá bom? Esse x2, x1 ele não está dentro do AB? A gente já falou isso, né? Ele está dentro do AB, ó, tá? x2, x1 está dentro do AB. Então, existe um C dentro desse intervalo. Vou escrever agora o que diz o teorema do valor médio, que a reta tangente é paralela à reta secante. O que quer dizer isso? Quer dizer que o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. Tá? Então, o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. Tá? Então, f de x2, eu vou colocar f de x1 aqui, f de x1 menos f de x2, isso dividido por x1 menos x2, tá bom? O coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante, tá? Esses dois caras são diferentes, certo? Eu peguei x1 e x2 diferentes, então essa divisão faz sentido. Posso pegar esse cara que está dividindo e passar para cá multiplicando. Então fica assim, ó. Eu vou escrever primeiro aquela parte. De x1 menos f de x2 é igual a f' C vezes x1 menos x2. Tá bom? Muito bem. Tudo bem até aí? Tudo bem? Tá. Agora, vamos para as nossas hipóteses. Quando eu peguei x1 e x2, eu disse para você que x1 é maior que x2. Vê se você concorda comigo. Então, eu posso passar o x2 para lá. Vai ficar 0 menor que x1 menos x2, certo? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Olha, o x2 é menor que x1, certo? Está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então vai ficar, desse lado não fica nada, só o 0. Então 0 é menor que x1 menos o x2 que está indo para o outro lado. Tá bom? Muito bem. Então, esse carinha aqui, ele é um carinha que é positivo. Tudo bem? É um carinha positivo. Agora, e essa derivada? E essa derivada aqui? Essa derivada observa aqui. A derivada da função, ela é sempre positiva, onde? Em todo intervalo AB. Certo? Certo?
A derivada da função sempre é positiva em todo intervalo AB. O que eu tenho aqui é a derivada da função em um certo ponto C. Onde é que o C está? O C está dentro desse intervalo. Só que esse intervalo está dentro desse intervalo. Então, isso significa que o C está dentro desse, concorda? O C está lá dentro. Se a derivada da função é positiva em todos os caras aqui dentro, então significa que a derivada da função em C é um número positivo. Tudo bem? Tá? Então, esse cara aqui também é positivo. Só que eu vou ter que multiplicar esse cara com esse cara. Produtos de sinais iguais vai manter o sinal, né? Sendo positivo, claro. Então, produto de positivos é positivo. Tá? Então, significa que f de x1 menos f de x2, isso é uma coisa positiva. Tá bom? Tá? Agora, o f de x2 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Então, vai ficar f de x1 é maior que f de x2. Que era o que a gente queria provar. Tá bom? Eu peguei um x1 maior que x2 e provei que f de x1 é maior que f de x2. Tá? Portanto, f é uma função crescente em onde? Onde é que ela é crescente? Ela é crescente nesse intervalo, x2, x1. Tá? Ela é crescente no intervalo x2, x1. Eu peguei x2, x1 quaisquer. Tá? Só que eu poderia ter pegado quaisquer x2, x1, certo? Qualquer cara lá dentro. Como eu posso pegar qualquer cara, então sempre isso vai funcionar para quaisquer x2, x1. Se funciona para quaisquer x2, x1, então funciona para todo o AB. Tudo bem? Então, o que implica que f é crescente em AB. Tudo bem? Tá? Então, está demonstrado. Então, sempre, de agora em diante, você tem uma função, é derivável? Beleza, deriva. Observa o sinal da derivada. Qual é o sinal da derivada? Se o sinal da derivada for positivo, essa função é crescente. Se o sinal da derivada muda, uma hora é positivo, outra hora é negativo. Então, olha para a segunda parte do teorema. O que é que diz a segunda parte do teorema? Projeta lá, por favor. Então, a segunda parte do teorema diz o seguinte, que se a derivada for negativa em um certo intervalo, então essa função ela é decrescente. Essa parte eu não vou demonstrar, que a demonstração é exatamente a mesma. É só adaptar os sinais. Tá? É a mesma coisa. Então, derivada positiva, função crescente. Derivada negativa, função decrescente. Entendeu? Tá? Derivada positiva, função crescente. Derivada negativa, função decrescente. Tá? Então, com base nisso, você já tem uma ferramenta assim maravilhosa em mãos. Porque não é a calculadora. Apesar da calculadora ser algo fantástico, não é a calculadora. Suponha que você tenha isso, tá? Suponha que você tenha isso. E esses pontos são pontos do domínio da sua função, tá bom? E você derivou a sua função, você está lá no Sturt fazendo uma questão. De repente, você se depara com uma questão desse tipo, em que ele diz para você que a função, antes do x0, a derivada é positiva. E no x0 dá zero. Tá? Entre x0 e x1, a derivada é negativa. E no x1 dá zero. Entre x1 e x2, a derivada é positiva.
E no x2 dá 0. Entre x2 e x3 a derivada é positiva. E no x3 dá 0. E depois do x3 a derivada é negativa. E o estudo fala assim para você. Esboce o gráfico de uma provável solução para esse problema. O que eu quero dizer? Se você tem a função derivada que tem esse comportamento, como é o comportamento da sua função original? Sem saber quem é a derivada e sem saber quem é a função original. Olhando só para os sinais. Tá? Com base no teorema que a gente acabou de demonstrar, nós já temos habilidade suficiente para dizer como é esse gráfico. Não sabemos onde ele passa, onde toca no eixo X, eixo Y, nada disso a gente sabe. A gente não sabe por quais pontos eles passam. Não sabemos. Mas nós sabemos o comportamento dela. Pensa comigo. Nessa parte, a derivada é positiva. O que significa da função? A função está crescendo. Depois a derivada fica 0. O que significa? O que significa? Que ela está crescendo? Não, ela parou de crescer. Então você concorda que ela está crescendo, mas ela está parando de crescer? E que uma hora ela para de crescer? Certo? Então quer dizer que o gráfico é algo assim. E aqui ela para de crescer. Tá? Ok? E entre x0 e x1, a derivada é negativa. Significa o quê? Que ela está decrescendo. Mas como aqui é 0, significa que ela vai decrescendo, mas tem uma hora que ela para de decrescer. Ok? Então, suponha que seja isso. Então, ela decresce, mas uma hora ela vai parando de decrescer. Ela vai encurvando para baixo, depois ela tenta começar a encurvar para cima. Ok? Daqui para lá, a derivada é positiva. Significa que a função é crescente. Então, ela faz isso. Só que a derivada vai dar 0. Uma hora ela vai parar de crescer. Então, ela vai no maior pique e depois ela vai freando. Tá bom? Daqui para lá, a derivada é positiva. Então, ela está crescendo. Então, quer dizer que essa função estava crescendo, ela parou de crescer e depois ela cresceu de novo. Tá? Então, é exatamente isso que acontece. Ela faz isso, esse movimento, e depois ela retoma o crescimento. Tá? Mas ela não decresce. Tudo bem? Só que vai dar 0, então ela vai parar de crescer uma hora. Então, eu vou me comportar um pouquinho mais aqui, assim. E essa aqui vem para... Nossa, está muito ruim. Ela está crescendo, mas está parando de crescer, e depois ela decresce. Então, esse é o comportamento dessa função. Tá? Se é esse o gráfico, não tenho a mínima ideia. Eu sei o comportamento é esse. Entendeu? Diga. Poderia dar um salto só se a função me desse alguma outra informação. Só com essas informações eu não consigo visualizar saltos. Como se chama esse gráfico? Ideia da cabeça do professor Leão. Foi só uma ideia. Foi só uma ideia. Tá? Tudo bem? Então, a função derivada me dá noções de como é o gráfico da função original. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. De agora até o final da aula. Então, muita atenção agora. Muita atenção. Porque a sua prova é isso. Tá? Ou você entende, ou perde 5 pontos na prova. A sua prova tem 2 questões. Uma é da aula de hoje, e a outra é da aula de quarta. Ela já está montada a prova. Se você entende a aula de hoje, 5 selado. Se você não entende, 0 selado. Porque não tem outra opção. Não tem outra. Ah, professor, e se eu desenhar um coraçãozinho, não rola. Não rola nada, tá? Não vai dar em nada. Eu só vou dizer assim, belo desenho. Se for bonito, né? Tá? Então, vamos lá.
primeira questão. Item 1. A tua função é essa, Matheus. X². Eu acho que é isso. Projeta novamente o slide. É isso mesmo, X². Então, a função é essa, Matheus. Eu quero saber quais são os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Os dois? Os dois. Os dois. Como é que faz? Primeiro tem que derivar. Primeiro tem que derivar. Quem sabe? É outra coisa. Derivada da função, Matheus. Quanto é? 2x. Olha, só faltou você dizer o seu nome e o curso. Tá bom, deixa eu ver aqui se eu lembro. Meu nome é Matheus Cauã Queiroz da Silva, sou do curso de Engenharia Mecânica. Continuando, vai. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, Matheus. Já derivamos. O que é que a gente faz agora? Põe o X. Faz... Olha, você fez quase que o sinal da cruz. Isso. Você Vai. pode botar lá a parte, daquela parte lá? Tá. Essa aqui? Não, a coisa que aparece. O slide? Isso. Coloca o slide lá para o Matheus, por favor. Continua isso daí aí. Isso? Deixa isso aí. Deixar isso aí. É porque você não quer aparecer na imagem? Não, eu quero que põe o X aí, ó. Vou colocar aqui o plano cartesiano. Isso, Agora, a gente tem que Calma. analisar o sinal disso. Deixa eu ver aqui. Determine o intervalo de crescimento ou decrescimento. Dessa função. Isso aí é positivo, então vai dar assim, ó. Você está dizendo isso aqui? Não. Não, mas isso aqui é a função. A gente tem que olhar para a derivada. Eu sei. Ele vai assim, ó. Primeiro, calma. Isso. Isso aí, ó. Não. Apaga o outro lá ali, ó. Apagar esse. Isso. Tá. Apaga o outro também. Calma, vou entender. É igual esse aí, ó. É mais ou menos assim, ó. Matheus, você precisa chegar mais perto do microfone. Você precisa chegar mais perto do microfone. Vai assim, ó, que nem um L. Que nem um L. Ao contrário. Você quer que eu suba aqui? Vai riscando as... Tá, é isso aí. Tá. Mas isso não é a derivada. Pena, né? Pelo menos tentei. Obrigado. Você... Não, volta lá. Obrigado. Eu gosto do Matheus porque ele sempre dá continuidade à aula. Quem é que vai finalizar a questão, Matheus? Eu nunca vi você fazer. Você aí de cadeira de rodas. Eu nunca leva vi o você microfone fazer pra ele, uma então. vez. Mas Leva o tentar microfone pra aí, ele. mano, por favor. Você não quer fazer? Não, ele não quer fazer. Não quer fazer, então. Vai você então, porque tá mais perto. Você que tá mais perto. Gostei. Vai lá. Eu já falei que nós temos que contratar o Matheus pro Projeto Newton. Porque eu tenho vergonha de indicar a vocês e o Matheus escolhe. Vai você. Vai, diga o seu nome e curso, por favor. Pablo Navegante, eu sou do curso de Engenharia Mecânica. Pablo. Pablo. Tudo bem. Pablo, Engenharia Mecânica, é isso? Isso. Tá. Pablo, o Matheus já fez a derivada. O que é que a gente faz agora? Acha as raízes? As raízes da derivada. Isso. Tá, qual é a raiz da derivada? 0. 0. Muito bem. Qual é o gráfico dessa derivada? É uma PA. Isso. Ok. E qual é o sinal desse lado? Positivo. Positivo. E desse lado? Negativo. Negativo. O que isso significa? Significa que os valores no f de x maiores que 0, o f de x vai ser positivo e os menores que 0, o f de x vai ser negativo. Não, mas a gente está falando da derivada. A derivada é positiva. Sim. Lembra? O que significa? Ó, f' de x é maior que 0 se o x pertence a esse intervalo, de 0 a mais infinito, certo? Nota que eu estou colocando aberto, tá? Aberto. E f' de x é menor que 0
se x pertence a qual intervalo? De menos infinito até zero. Bem, mas o que isso significa? Calma aí que eu me perdi, eu não consigo trabalhar assim. Quem está ajudando? Você. Vem aqui para ficar uma dupla. Sério. Vocês podem até cantar, eu deixo. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Diga o seu nome e curso, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Jéssica Guimarães, sou do curso de Engenharia Elétrica. Muito bem, Engenharia Elétrica e Mecânica, é isso? Vamos lá. Já tem fã-clube. Vamos lá. Diz pra gente, se essa derivada é maior que zero, nesse intervalo, o que isso significa? Que ela é crescente. Que a função é crescente. Muito bem. Aqui a f é crescente. E esse aqui? Que ela é decrescente? Ela é decrescente. Isso foi uma pergunta ou uma resposta? Que ela é decrescente. Ela é decrescente. F é decrescente. Muito bem. Podem sentar. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Bem. É exatamente isso que você tem que fazer na sua prova. É só isso. É só isso. É você olhar para a função. Olha lá. Olha, é você olhar para a função, é você derivar a função, olhou para a função, derivou a função, achou os sinais da derivada. Depois que você acha o sinal da derivada, você explica na parte positiva, você explica onde é que ela é positiva. E isso significa, então, que ela é crescente, tá bom? Você vê onde é que a derivada é negativa e você vê assim, então ela é decrescente. E acabou o item. Entende? Tá? É para vocês fazerem exatamente assim na prova, não como foi feito aqui, que foram 3 pessoas para fazer uma questão. Não se faz em trio a prova, ela é individual. Tá bom? É importante que aprender a fazer, né? Vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Próximo item. Próximo item, lá vem uma função cúbica. Tá? Temos aqui uma função cúbica, f de x igual a x ao cubo menos 2x² mais x mais 2. Eu pergunto para você, determine os intervalos de crescimento e decrescimento e peço mais. Esboço gráfico. Então, vamos chamar mais pessoas aqui para fazer. Eu sei que tem uma coisa nova. Vocês não precisam entender ainda como faz a coisa nova. Então, vamos lá. Quem me ajuda no início da questão? Quem vai? Não, eu acho que você tem o direito de escolher. Eu esqueci seu nome. É? Laura. Laura, escolhe uma pessoa, Laura. É Jéssica. Desculpa, Jéssica. Carlos. Carlos, venha, Carlos. Vem, Carlos. Mostra pra gente como é que faz. É, arrasando. Pessoal de elétrica, eu vou até olhar a nota agora do pessoal de elétrica. É porque eu quero saber se o pessoal de elétrica estuda ou se é sem vergonha, só isso. Olá, Carlos. Carlos Daniel, de Engenharia Elétrica. Prazer, Carlos. Como é que a gente faz, Carlos? A gente vai derivar. A derivada vai ficar 3x ao quadrado. 3x² menos 4x. Menos 4x. Mais 1. Mais 1. Muito bem. Isso a gente iguala a 0. Vamos determinar agora as raízes dessa equação, dessa função, né? Então, fazer isso aqui igual a 0. Como você faria? Por Bhaskara. Por Bhaskara. Então, vamos determinar o delta logo. Aqui vai dar menos 4 ao quadrado, né? Isso. Então, esse delta aqui vai dar... Aqui dá 12, aqui dá 16, vai dar 4. Isso. Tá? Então, temos duas raízes, né? Certo. Então, vai ficar x é igual menos o b, que é 4,
mais e menos a raiz do delta, que vai dar 2, dividido por 2a, que é 6. Então, as duas raízes... Vai ficar 1 e... que vai dar 2 sobre 6, vai dar 1 terço. 1 terço, isso. Tá? 1 terço. Muito bem. E agora, o que você faz com essas duas raízes? Coloca na reta real. Tá, então eu vou pegar aqui a reta real. Vou pegar aqui o 1 terço e o 1. E agora? Como o A é positivo, vai ser uma parábola. Você está falando do A daqui, Isso, da função derivada. Isso. Isso é uma parábola. Esse cara é positivo. O que significa? Que a concavidade é para cima. Concavidade para cima. Então, o gráfico deve ser algo assim, né? Isso. Vou só rabiscar aqui. Então, é algo assim. Isso. Antes de 1 terço, ela é positiva. Então, ela é positiva para cá. Perfeito. E entre 1 terço e 1, ela é negativa. Aqui ela é negativa. E depois de 1, ela é positiva. E aqui ela é positiva. Perfeito. Então, o que isso significa? Que antes de 1 terço, ela está decrescendo. Ou ela está crescendo. Crescendo aqui. Isso. E entre 1 terço e 1, ela está decrescendo. Decrescendo. E depois de 1, ela está crescendo. Crescendo. Então, pronto. Então, a informação que nós já temos, que a função f é crescente em x pertencente a qual intervalo? Como você escreveria? Que ela é crescente de menos infinito até 1 terço. Menos infinito até 1 terço. Perfeito. Que ela é decrescente. Você acrescentaria mais alguma coisa? Já que a gente já está escrevendo que ela é crescente aqui, tem mais alguma coisa que ela é crescente em algum outro lugar? De 1 até mais infinito. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui união. Beleza. Tá bom? Então, união de 1 até mais infinito. Ótimo. E ela é decrescente no intervalo então, aberto f é decrescente. Onde? No intervalo aberto de 1 terço a 1. X pertencente a 1 terço a 1. Muito bem. Perfeito, perfeito. Então, já sabemos onde é crescente e onde é decrescente, tá? E o que você me diria, então, sobre os pontos 1 terço e 1? Você me diz alguma coisa sobre eles? São pontos críticos. São pontos críticos? Esses pontos críticos, será que são máximos ou mínimos? Só analisando no intervalo. Como você analisaria? Tem algum intervalo da função principal da f? Olhando só para isso. Ah, tá. Que 1 terço é um máximo. Por quê? Porque ela está crescendo e aí depois ela decresce. Então, Perfeito. Cima, como ela está crescendo e depois decresce, então esse cara é ponto de máximo. Isso. Perfeito. E esse cara? Ele vai ser um mínimo. Ele é um ponto de mínimo. Perfeito. Excelente. Então, x igual a 1 terço é ponto de máximo. E x igual a 1 é ponto de mínimo. Excelente, excelente. Já sabemos 2 pontos, um de máximo e um de mínimo. Vamos calcular esse f de 1 terço. F de 1 terço, vamos ter que substituir lá. Vai ficar 1 terço. 3 menos 2, 1 terço ao quadrado, né? Mais 1 terço, mais 2. Quanto é que dá essa conta? 1 então, sobre 27. 1 sobre 27, menos 9, 2 sobre 9, né? Mais 1 terço, mais 2. Vamos só adaptar aqui. Vou colocar 6 sobre 27. E aqui vou colocar 9 sobre 27. Não, vou deixar assim. Então, esse cara vai dar 9, 10, vai dar 4 sobre 27. Mais esse 2. Então, é 2 mais uma coisinha, tá? Agora, o f de 1, lembre-se que na questão fala esboçar, não é fazer uma coisa perfeita. Então, eu sei que é 2 mais um pedacinho lá, tá? Eu já sei que é uma coisa pequenininha, perto do 2. f de 1 vai ficar como? Vai ficar 1 elevado a 3 menos 2 vezes 1 ao quadrado
mais 1 mais 2, certo? Certo. Isso aqui dá 1, com mais 1 dá 2, com mais 2 dá 4, com menos 2 dá 2. 2. Tá certo? Isso. Isso deu 2. Muito bem. Já temos esses dois caras. Vamos calcular só mais um, que é o f de 0. O f de 0 dá 2. Dá 2. Né? Muito bem. Você consegue esboçar o gráfico para mim agora? Com essas informações? O f de 0 a gente já sabe, Sim. que é 2. Dá 2. Então vou marcar, eu sei que passa por esse ponto. O f de 1/3, né? Que vai dar próximo de O f de 1/3 dá um pouco maior que 2. 2. Isso. Tá? Então vou colocar 1/3 aqui. Eu vou colocar fora de escala, tá? Tá ok. Só para a gente visualizar melhor. 1/3 é um pouco maior que 2. E eu sei que esse cara é o quê? Ele é um pouco máximo. de máximo. Então não tem ninguém acima dele, Isso. nessa região aqui. Tá? Ela vai crescer e decrescer. O que mais? Que o f de 1 é 2 também. O f de 1 é 2. Então, vou colocar 1 para cá. Então, f de 1 é 2. E eu sei que esse cara é um ponto de mínimo. Certo. Então, perto dele não tem ninguém abaixo dele. Tá? Então, como seria o gráfico? Ela vem do mais infinito, do menos infinito, Ela vem aqui do menos infinito. Por que ela vem do menos infinito? porque ela é uma função do terceiro grau. Porque ela é Porque uma ela não função... está definida no intervalo. Ah, eu vou cobrar mais uma coisa de você. Olha, eu já estou feliz, olha. Eu já sei que eu posso faltar. Já tem professor substituto. Uma pergunta. Você disse que essa função ela vem do menos infinito. Então eu vou exigir de você essa conta. Que ela é esse limite de x indo para menos infinito. De qual função? De x ao cubo menos 2x² mais x mais 2, certo? Quanto é que é esse resultado? Vai para menos infinito? Perfeito. Menos infinito. Da mesma forma, eu poderia ter perguntado para mais infinito. Vai para quanto? Vai para mais infinito. Vai para mais infinito. Excelente. Agora a sua frase é totalmente aceitável. Então, ele vem de menos infinito e tem que passar por esse ponto, e ele chega até esse, depois ele desce um pouquinho, passa nesse, depois ele sobe. Isso. Aí ele desce um pouquinho, passa aqui, Sobe de e depois novo. ele sobe. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Pensa num titio orgulhoso. Muito bem, diga. Esse é o gráfico da função. Esse é o gráfico da derivada. Não precisa fazer os dois. O que você precisa? Na verdade, às vezes você nem vai conseguir fazer os gráficos. Tá? Esse, como é polinomial e é simples de ser feito, eu pedi o gráfico. Mas nesse aqui, em geral, tu vais fazer o seguinte: você tem a função, você deriva e analisa os sinais da função. Ele poderia ter feito o seguinte: ele poderia não ter feito essa parábola aqui, só fez porque a gente conhece a parábola. Ele poderia ter só olhado, ó, as raízes são essas, e antes desse é positivo, entre os dois é negativo e depois é positivo. Tá bom? Então, se é positivo, é crescente. Olha lá, crescente. Entendeu? Entre 1/3 e 1 é decrescente. Tá? Tem que descer um pouquinho. Tá? Depois do 1, ela é crescente, então tem que subir. Tá bom? É isso que nós temos, tá? Então, gráfico da derivada e gráfico da função. Tudo bem? Sim. Mas a prova de vocês é assim. Qualquer um dos dois gráficos. Não. Se eu pedir o gráfico da função, é aquilo. Se eu pedir o gráfico da derivada, é aquilo. Tá? Mas, em geral, eu só vou querer saber intervalo de crescimento e decrescimento, pontos de máximos e mínimos. Tá?
intervalo de crescimento e decrescimento e os pontos de máximos e mínimos. Tá? Para saber os pontos de máximos e mínimos, naturalmente, tu tens que saber onde a derivada dá zero. Esses caras vai surgir os candidatos. Quem são os candidatos? 1 e 1/3. Tá? Aí a gente conclui se ele é máximo ou mínimo, vendo onde é crescente e onde é decrescente. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Essas contas aqui foi simplesmente para saber o seguinte, ó. Eu sei que 1/3 é máximo, mas eu não sei onde é a imagem dele. Será que é lá em cima? Será que é aqui embaixo? Será que é no zero? Eu não sei onde é a imagem. Então a gente calculou a f de 1/3. Está aqui o f de 1/3, eu já sei que é 2 mais uma coisinha. Tá? E o 1, o que acontece com 1? Aí a gente calculou o f de 1, que é essa conta. Então f de 1 é 2. Só substituir o valor de 1 na função. Onde tem x, você coloca 1. Onde tem x, na função original. Só função f. Entendeu? Beleza? Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Ficou claro? Essa é a prova de vocês. Essa é a primeira questão. A primeira questão é essa. Tá? Não essa função. Tá? Eu não lembro se eu pedi o gráfico. Acho que eu não pedi o gráfico. Então é mais simples. Se eu não tenho enganado, eu não pedi o gráfico. Eu não tenho certeza. Depois eu verifico. Tá? Muito bem. Terceira questão. Foi o Carlos, né? Carlos que fez, então o Carlos tem o direito. O Carlos tem o direito a escolher um colega para fazer. Né? Então, inclusive pode ser de outra sala, Carlos. Você quer ver as outras salas? Como é que tá? X² menos x, 1 mais 3x². Muito bem. Diga o seu nome e curso, por favor. Bom dia. Eu acho que não está pegando o microfone, ou chega mais perto? Acho que... Aí, está pegando. Tá. Seu nome? Natan, de biomédica. Natan, de biomédica. Muito bem, Natan. Vamos lá, Natan. O que é que a gente quer fazer? A gente quer determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Como você faria? Derivando a função. Deriva. Tá. Essa derivada, tu vais usar que regra? Regra do quociente. Regra do quociente. Perfeito. Então, deriva para mim. Vai lá. A primeira derivada de cima. Derivada da primeira. Vou fazer assim. Vezes a de baixo. A de baixo. Menos. A derivada de baixo. A derivada da de baixo. Vezes a de cima. Vezes a de cima. Dividido. Pela de baixo ao quadrado. Pela de baixo ao quadrado. Perfeito. Vamos lá fazer essa derivada, então. Como é que fica? Fica 2x. 2x. Vezes 1 mais... Menos 1, né? Menos 1. Vezes tudo isso aí. 1 mais 3x² menos... Aí a derivada dessa daí vai ficar 6x. 6x. Vezes 6x. Vezes isso aí. Isso tudo dividido por 1 mais 3x² ao quadrado. Me permita fazer a conta para não ficar descansando em falar todos os detalhes, mas não saia daí. Então, olha, a gente vai ter que distribuir essa multiplicação aqui, tá bom? Cuidado para não se perderem nos sinais, tá? Então, me corrigem se eu errar. A derivada aqui vai ficar como? Olha lá, 2x vezes 1 vai dar 2x. 2x vezes 3x² vai dar 6x ao cubo. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 3x² dá menos 3x². Esse gráfico aqui era o gráfico da derivada. Derivada. E aquele é o gráfico da função original. Tá? Então, eu só multipliquei esse parênteses até aqui, eu multipliquei só esse e esse, né? Tá, tudo certo. Então, agora aqui. O gráfico da função original.
Então, 6x vezes x quadrado vai dar menos 6x ao cubo. E o outro lá vai dar mais 6x quadrado. Não está faltando nada, né? Não esqueci nada, né? Agora a parte de baixo, 1 mais 3x quadrado ao quadrado. Me diga o seu nome novamente. Natan. Natan. Tá. Natan, o que a gente faz agora? Tem alguma coisa que você faria aí? Acho que a gente cancela aqui, né? Sim, dá pra... Tá, vamos cancelar aqui, que eu não tinha percebido. E dá para juntar esses caras. Tá? Então vai ficar 3x quadrado, que é esse com esse. Vai ficar mais 2x e menos 1. Tá? Agora sim. 1 mais 3x quadrado ao quadrado. E agora? 4x quadrado. Oi? X quadrado, dá pra... Cortar esse cara com esse cara? Não. Dá pra colocar... Peraí. Tem que abrir. Vai ter que abrir esse quadrado? Sim. Você concorda com isso? Aqui. Deixa eu ver. X, não... Natan, não se sinta obrigado a resolver toda a questão. Se você achar que você deve parar por aqui, você pode parar e indica outra colega. Outra colega que vai fazer, ou uma colega. O pessoal sempre vem. Não tem problema, você pode escolher qualquer pessoa que eles sempre vêm. Meu parceiro Arthur ali. O seu parceiro que estava contigo lá? Então ele vem. Vai lá, já vai levantar, vem aí. Vem, obrigado, Natan. Vamos lá. Eles vão continuar parceiros. Eles estão até se abraçando. Ó. A amizade é outra coisa. A amizade no cálculo ainda, melhor ainda. Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, meu nome é Arthur, sou do curso de Engenharia Biomédica. Também. Biomédica, Arthur, Biomédica, muito bem, Arthur. O que você faria daqui em diante, Arthur? Poderia achar os pontos críticos, né? Tipo, igualar Isso, a zero. os pontos críticos. Então, eu preciso fazer essa derivada igual a zero, certo? Então, eu vou pegar isso tudo e igualar a zero. 3x quadrado mais 2x menos 1 dividido por 1 mais 3x quadrado ao quadrado, tenho que igualar isso a zero. E agora? Para dar zero, o numerador tem que dar zero. Então, Perfeito. Então, já responde o seu questionamento de desenvolver esse quadrado. Não precisa. Por que eu não preciso? Porque esse cara sempre é positivo. Então, a única forma disso aqui dar zero é o numerador ser zero. Tá bom? Então, a única opção é essa. É esse cara de cima ser zero. Tá? Então, continuando a conta aqui. Então, eu preciso verificar 3x quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Muito bem. E agora? Aí acharia as raízes. Acha as raízes. Como você acha? Eu ia fazer por Bhaskara, né? Por Bhaskara, então. Delta igual b quadrado vai dar 4, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, aqui vai dar 12 com mais 4, 16. Então, x é igual a menos 2, mais e menos, a raiz do 16, que é 4, dividido por 2a, que é o 6. Então, sua primeira raiz vai dar esse com esse, vai dar 2, né? Dividido por 6 vai dar 1/3. E a segunda raiz, esse com esse dá menos 6, dividido por 6 dá menos 1. Pronto. Temos aí as duas raízes. Semelhante ao que a gente fez, né? A gente tinha achado 1/3 e 1. Agora a gente achou 1/3 e menos 1. Tá? Então não é a mesma coisa, só semelhante. E agora, o que você faz com esses pontos críticos aí? Botaria na função original, né? Substitui na função original. Isso. Tá. F de menos 1. O seu f de menos 1, a sua função original está aqui.
Substituindo menos 1 aqui, dá 1. Substituindo menos 1 aqui, vai dar 1 positivo. Com mais 1 vai dar 2. Então, aqui em cima deu 2. Isso aqui vai dar 3. Com mais 1 vai dar 4. Então, 2 sobre 4 vai dar meio. Tá? Então, f de menos 1 dá meio. Agora, o f de 1/3 vai nos dar trabalho, né? Aqui vai dar 1/9 menos 1/3, que é a mesma coisa que 2/9, dividido por 1 mais, aqui vai dar 1/9 vezes o 3 vai dar 1/3, né? Então, aqui em cima vai dar menos 1/9, e aqui vai dar 3, 4 terços, inverte, vai dar menos 1/9, 3/4. Tá certo, né? Não perdi nada? Tá. Aqui vai dar 3, vai dar menos 1 sobre 12, certo? Acho que é isso. Só uma dúvida. Dava para já achar os sinais de derivada nessa função? Dava, mas você pediu para eu fazer isso? Pois é, agora que eu... Não, tudo bem, inverter a ordem é que nem comer peixe com açaí. Você pode comer primeiro o peixe, depois o açaí, ou primeiro o açaí, depois o peixe, ou come junto. Né? Pode ser, que nem como suco, né? É ou bem mais que um suco? Não vamos cantar agora, né? Menos 1 sobre 12. Então, f de 1/3 é menos 1 sobre 12. Agora vamos analisar o sinal. Tá? O sinal de quem? Da derivada. Então, menos 1 e 1/3. Analisando agora o sinal da derivada. Diga. Aqui, 1/3, 3/9, né? Isso, obrigado. Então, aqui é 3/9. Então, aqui vai ficar menos 2/9, certo? Então, vai aparecer um 2 bem aqui. Então, isso aqui eu acho que vai dar 1/6. Menos 1/6. Acho que é isso, né? Tá, obrigado. Perfeito. Então, bem aqui é menos 1/6. Muito bem. Então, agora a gente quer saber o sinal da derivada, tá? Quer saber o sinal disso. Como é que fica o sinal da derivada? A derivada está aqui. E você disse que, para saber as raízes da derivada, era suficiente olhar para o numerador. Tá bom? Eu te pergunto, para saber os sinais da derivada, será que é suficiente olhar também só para o numerador? Você acha que não? Como você faria? Você não sabe essa parte? Não. Então escolha outro colega, o pessoal sempre aceita. Pode escolher um colega que vai fazer. Não tem que escolher. Você não consegue escolher alguém? Não. Alguém quer escolher alguém ou alguém se propõe a vir? Não, Matheus, o pessoal vai... Alguém se propõe a ajudar? Quem se propõe? A nossa colega lá atrás. Vem lá. Venha. Indicaram você. Não, quem? Você, vem. Pode sentar. Só me diga o seu nome novamente? Arthur. Arthur, obrigado, Arthur. Pode sentar. Muito bem. Só diga o seu nome e curso, por favor. Meu nome é Tiago Pinheiro Botelho, sou de Engenharia Elétrica. Tiago, Engenharia Elétrica. Isso. Muito bem, Tiago, olha, já estamos na nossa função, fomos atrás da derivada dela, derivamos a função. O colega já determinou os pontos críticos, ele achou que os pontos críticos são 1/3 e menos 1, já achou a imagem desses pontos críticos, que são esses caras. Agora ele disse que o próximo passo seria descobrir o sinal da derivada. Como você faz para determinar o sinal da derivada? No caso, eu acho que no intervalo de 1, menores que menos 1, vai ser positivo. Por quê? Porque vão ser sinais mesmos que a função. Então, o mesmo de A, no caso, 3 é positivo. Tá, então, desculpa, só para eu entender. Tu estás olhando para tudo isso ou tu está olhando para alguma parte específica? Não, só no numerador. Você está olhando só para o numerador? Isso. Por quê? É porque é a condição, né, para dar 0.
Aí, sim, tá. No caso, os dois numeradores, se fizer o jogo de sinal, vai dar positivo. Tá, então Numerador só com faltou denominador, isso. detalhe. Esse de baixo sempre é positivo. Sim. Como o de baixo sempre é positivo, ele não altera o sinal da derivada. Então, eu só preciso olhar para o numerador. Isso. Perfeito. Então, olhando só para o numerador é uma função quadrática. E o coeficiente, no caso de segundo grau, é positivo. Então, vai ser de -1 para valores menores que ele, vai ser... Então, é uma coisa positivo. assim, né? Isso. Perfeito. Uhum. Então, antes do -1 é? Positivo. Positivo. Excelente. E aqui a derivada dá zero. Isso. Aí, entre -1 e o terço, vai ser negativo. Negativo. Excelente. E aqui a derivada dá zero. Isso. Aí, para valores maiores que um terço, positivo. Positivo. Ótimo, ótimo. Nota, Matheus, você perguntou que gráfico era esse agora há pouco, lembra? Esse gráfico aqui é só para eu pensar no que eu estou fazendo. Ele não é o gráfico da derivada. Tá? Por quê? Olha o que o Thiago está chamando a atenção para a gente. Ele diz o seguinte, ele pegou a derivada e notou que a derivada é isso tudo aqui. Mas não é tudo que me interessa. Por que não é tudo que me interessa? Porque basta eu olhar só para o numerador, só para a parte de cima. Ó. Porque a parte de baixo sempre é positiva. Então, ela não altera o sinal da derivada. Quem altera o sinal da derivada é só a parte de cima. A parte de cima é uma função quadrática. Por isso que surgiu aqui uma certa parábola aqui, para análise, mas ela não é o gráfico da derivada. Pode usar, eu estou usando, o Thiago está usando, entendeu? Muito bem. Então, vamos lá. Então, se é positivo, é negativo e depois positivo, então a gente pode falar de quê agora? De crescimento e decrescimento, isso, né? Uhum. Então, vamos lá. F é crescente onde? No caso, onde o x for menor que -1. Menor que -1, então eu vou colocar aqui de menos infinito. De menos infinito para -1, união. União. É, 1/3, aberto. Perfeito. 1/3 para mais infinito. Para mais infinito, aberto. Perfeito. Aberto, excelente. Então, F é crescente nessa união de intervalos. Tá? E F é decrescente. Decrescente onde? É no caso do intervalo entre -1 e 1 de -1 a 1/3. Se o x pertence a -1 até 1/3. Ótimo. Perfeito, perfeito. A questão pedia para esboçar o gráfico? Ah, pede. Então fica aí, Thiago. Fica aí. Vamos lá. Queremos o gráfico disso. Tá? Queremos o gráfico. A gente já fez quase tudo, né? Vamos para o gráfico. Vamos lá. Está aí o plano cartesiano. Certo. Tá? Vamos calcular o f de 0, né? Tá. Dá para calcular f de 0? No caso, -1 e 1/3 já seriam nossos pontos máximos. F de 0 é 0. É só uma pergunta mesmo. Oi? No caso, -1 e 1/3 já seriam nossos pontos de máximos e mínimos? É. F de 0 é 0. A pergunta do Thiago é se -1 e 1/3 já são os pontos de máximos e mínimos. Resposta? Sim. Tá. Já são. Né? Lá embaixo nunca dá 0, então a gente não tem problemas com isso. Tá? Como ela é crescente e depois decresce, então esse é ponto de máximo. Como ela é decrescente e depois cresce, então esse cara é ponto de mínimo. Tá? Então a gente já pode escrever aqui que esse cara aqui é máximo e esse cara aqui é mínimo. Tá? Já pode colocar isso. Agora a gente vai para o gráfico. Tem que passar por aqui, que o f de 0 dá 0. O que mais, Thiago? Aí, no caso, é só fazer o gráfico, né? Eu acho. O f de -1? De -1, para valores menores de -1 vai ser crescente, até chegar em -1. De menos infinito até em -1. Então eu vou colocar a imagem do f de -1 aqui, que é meio. Fora de escala, tá? Passa por esse ponto, tem que passar por esse ponto. F de 1/3 dá -1/6. 1/3 aqui, dá -1/6. Tem que passar por esse ponto. Então o gráfico tem que passar por aqui, por aqui e por aqui. Como você faria?
Eu acho, pelo menos, né, de menos 1 a gente faria uma reta crescente assim? até menos 1, de menos infinito até menos 1 crescente. Crescente. Isso. Aí depois, no caso, desce, pega, não chega no zero, na origem, e vai até... Quando chegar em 1/3, ela cresce novamente. Ela cresce de novo. Tá. Então, a ideia que ele está falando seria essa aqui. Chega lá no ponto de máximo. Depois, ele desce, passando aqui por esse cara. Depois tem que passar por esse, que é um ponto de mínimo. Depois sobe novamente. Tá? Esse é o gráfico. Como eu perguntei agora há pouco para o nosso colega, eu acho que foi para o Carlos, como é que você sabe que está indo para cá? Então, a sua justificativa é verificar esse limite. Quando x vai para mais infinito e esse outro limite quando x vai para menos infinito. Certamente deve dar mais infinito e menos infinito. Tá bom? Muito bem, obrigado. Pode sentar. Pode falar. O f de 0 foi só um ponto que eu quis determinar só para saber onde é que corta o eixo y. Porque como é uma função contínua, eu tenho que começar o desenho daqui e tenho que passar lá para o outro lado. A pergunta é, por onde que eu passo? Passa aqui pelo 0. Tá bom? Da mesma forma do gráfico de agora há pouco. Passava pelo 2. A gente tem que calcular esse f de 0, se for possível, né? Tem função que não está definida no 0. Tá? Então, como todas essas que a gente trabalhou até agora estão definidas no 0, então a gente calculou o f de 0. Tá bom? Que metade? Esse meio? Isso aqui é a imagem do f de menos 1, que a gente calculou aqui, ó. A imagem do f de menos 1. F de menos 1 deu meio. Tá? Então, é um ponto do gráfico. Isso, derivei e achei esse ponto e depois eu substituí na função. Tá bom? De nada. Diga. Oi? Os limites dão 1/3. Então não dá para mais infinito. Todos os dois dão 1/3? Dá 1/3 ou dá menos 1/3? Dá alguma desse? Não? Todos dão 1/3. Ah! Que coisa linda! Então, eu deveria trazer o Tiago de volta para cá. Porque, qual é seu nome? Gabriel. Pode vir, Gabriel. Vem aí, Gabriel. Porque o Gabriel notou algo super interessante que vai alterar nosso gráfico. Não dá mais infinito e menos infinito. Então, o gráfico não é esse. Tá? Deixa eu voltar na função. Só pregar a função aqui. Olha, a função é essa aí. Então, tem que fazer limite de x indo para mais infinito de x² menos x sobre 1 mais 3x². Tá? Isso não é mais infinito. Se não é mais infinito, isso não sobe assim. E Gabriel, né? E o Gabriel notou que se for menos infinito aqui, também não dá menos infinito. Se não dá menos infinito, então não desce assim. Então, a gente tem que corrigir esse pedaço, né? Diga, como é que a gente faz esse limite, então, aqui? Pode dividir em cima e embaixo. Diga o seu nome e o curso. Gabriel, Engenharia Naval. Gabriel, Engenharia Naval. Tá, como é que você faz? Divide em cima e embaixo por x². Então, coloca x² em evidência. Tá, perfeito. Então, vai ficar limite de x indo para mais infinito, colocando x² em evidência. Ah, saudade da primeira prova, né? Então, ó, 1 sobre... Opa, aqui é só 1. Menos 1 sobre x dividido por x², 1 sobre x² mais 3, certo? Se você pega isso e multiplica com isso, vai dar o que está lá em cima. Se pega isso e multiplica por isso, vai dar o que está lá embaixo, tá? E você pode cancelar esses dois, certo? Você cancela esses dois. Quando você aplica esse limite, aqui em cima dá o quê, Gabriel? 1. Dá o quê? Vai ficar 1. Dá 1. Ótimo. Então, aqui em cima, esse cara vai para 0 e esse vai para 1. Então, vai dar 1. E embaixo? 3. Aqui embaixo dá 3.
que esse cara está indo para 0. Então, está dando 1/3. Está dando 1/3. Isso é lindo, né? Porque se está dando 1/3, significa que esse cara não está disparando lá para mais infinito. Ele está disparando para 1/3, está bem aqui embaixo do meio, né? O gráfico está se aproximando do 1/3. Ok? Entenderam? Tá? Outra coisa. Ele não está fazendo isso aqui, ele não está descendo. Eu pego o 1/3 e ele se aproxima do 1/3. Esse é o gráfico real da função. Obrigado, Gabriel. Entenderam? Muito bem. Perceberam a sutileza do problema? Então, esse problema ele é muito completo para o que nós estudamos até agora, porque a gente estudou limites nele, a gente ficou olhando o domínio da função, a gente olhou os sinais da função, coisa que a gente estudou lá na primeira prova, nas primeiras semanas. Tá? A gente viu as derivadas, regras de derivação, a gente igualou a 0, determinou os pontos críticos. Depois que determinamos os pontos críticos, vimos onde a derivada muda de sinal. Se muda de sinal, aula de hoje, aí você vai ter o ponto de máximo ou de mínimo. Né? Então, incrível o problema, né? Então, na próxima aula, a gente continua resolvendo os problemas desta aula, que a gente não terminou os problemas desta aula. E obrigado pela participação de todos. Até a próxima aula. Bom estudo. Até quarta. Tchau, tchau.